Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. A obra de Deus e a prática do homem. Quando a obra de Deus e seu gerenciamento atingem um determinado estágio, os que estão em harmonia com ele são capazes de cumprir suas exigências. Deus faz exigências ao homem de acordo com seus próprios padrões e de acordo com o que o homem é capaz de realizar. Ao falar de seu gerenciamento, ele, ao mesmo tempo, mostra o caminho para o homem e fornece a ele uma passagem para a sobrevivência. O gerenciamento de Deus e a prática do homem fazem parte do mesmo estágio da obra e são realizados simultaneamente. Falar do gerenciamento de Deus remete a mudanças no caráter do homem, e falar sobre o que deve ser feito pelo homem e sobre as mudanças no caráter do homem remete à obra de Deus. Não há momento em que possam estar separados. A prática do homem está mudando, passo a passo. Isso ocorre porque as exigências que Deus faz ao homem também estão mudando, e porque a obra de Deus está sempre mudando e progredindo. Se a prática do homem permanece presa à doutrina, isso prova que ele está desprovido da obra e da orientação de Deus. Se a prática do homem nunca muda ou se aprofunda, isso prova que a prática do homem é realizada de acordo com a vontade do homem e não é a prática da verdade. Se o homem não tem caminho para seguir, então ele já caiu nas mãos de Satanás e está sendo controlado por Satanás, o que significa que está sendo controlado pelo espírito do mal. Se a prática do homem não se aprofunda, a obra de Deus não se desenvolve. E se não há mudança na obra de Deus, a entrada do homem é interrompida. Isso é inevitável. Ao longo de toda a obra de Deus, se o homem respeitasse sempre a lei de Jeová, a obra de Deus não poderia progredir, e muito menos seria possível concluir uma era inteira. Se o homem sempre se apegasse à cruz e praticasse paciência e humildade, seria impossível a obra de Deus continuar progredindo. É impossível concluir um gerenciamento de 6.000 anos entre pessoas que apenas obedecem à lei ou que apenas se apegam à cruz e praticam paciência e humildade. Ao contrário, a obra de gerenciamento integral de Deus só pode ser concluída entre aqueles dos últimos dias, que conhecem Deus e foram resgatados das garras de Satanás e se despojaram completamente da influência de Satanás. Essa é a direção inevitável da obra de Deus. Por que se diz que a prática daqueles nas igrejas religiosas está desatualizada? É porque o que eles colocam em prática está divorciado da obra da atualidade. Na era da graça, o que eles colocavam em prática era correto, mas como essa era passou e a obra de Deus mudou, a prática deles ficou gradativamente desatualizada. Foi superada pela nova obra e pela nova luz. Com base em seu alicerce original, a obra do Espírito Santo progrediu penetrando vários degraus. No entanto, essas pessoas ainda permanecem presas ao estágio original da obra de Deus e ainda se apegam às práticas antigas e à luz antiga. A obra de Deus pode mudar significativamente em 3 ou 5 anos. Não poderiam ocorrer transformações ainda maiores ao longo de 2.000 anos? Se o homem não tem nenhuma luz ou prática nova, isso significa que ele não acompanhou a obra do Espírito Santo. Essa é a falha do homem. A existência da nova obra de Deus não pode ser negada porque, hoje, aqueles que são fiéis à obra original do Espírito Santo ainda estão seguindo práticas desatualizadas. A obra do Espírito Santo está sempre avançando
e todos aqueles que estão na corrente do Espírito Santo também deveriam estar progredindo e mudando intensamente, passo a passo. Não deveriam parar em um único estágio. Somente aqueles que não conhecem a obra do Espírito Santo ficariam presos à sua obra original e não aceitariam a nova obra do Espírito Santo. Somente aqueles que são desobedientes seriam incapazes de ganhar a obra do Espírito Santo. Se a prática do homem não acompanha a nova obra do Espírito Santo, então a prática do homem está certamente desassociada à obra de hoje, e é certamente incompatível com a obra de hoje. Pessoas assim, desatualizadas, são simplesmente incapazes de realizar a vontade de Deus, muito menos estar entre as últimas pessoas que darão testemunho de Deus. Além disso, a obra de gerenciamento integral não poderia ser concluída entre tal grupo de pessoas. Se aqueles que um dia obedeceram à lei de Jeová e aqueles que sofreram pela cruz não puderem aceitar a estágio da obra dos últimos dias, então tudo o que fizeram terá sido em vão e inútil. A expressão mais clara da obra do Espírito Santo é abraçar o aqui e agora, não se agarrar ao passado. Aqueles que não acompanharam a obra de hoje e se separaram da prática de hoje são os que se opõem à obra do Espírito Santo e não a aceitam. Essas pessoas desafiam a obra atual de Deus. Embora se apeguem à luz do passado, isso não significa que seja possível negar que eles desconhecem a obra do Espírito Santo. Qual o propósito de toda essa conversa sobre as mudanças na prática do homem? Sobre as diferenças da prática do passado e de hoje? Sobre como a prática foi realizada na era anterior e como é realizada hoje? Tais divisões na prática do homem são sempre mencionadas porque a obra do Espírito Santo está em constante progresso e, portanto, a prática do homem deve mudar constantemente. Se o homem permanece preso a um estágio, isso prova que ele é incapaz de acompanhar a obra de Deus e a nova luz. Isso não prova que o plano de gerenciamento de Deus não mudou. Aqueles que estão fora da corrente do Espírito Santo imaginam sempre que estão certos, mas a verdade é que a obra de Deus neles cessou há muito tempo e a obra do Espírito Santo está ausente deles. A obra de Deus foi há muito transferida para outro grupo de pessoas, um grupo em que ele pretende completar sua nova obra. Já que aqueles na religião são incapazes de aceitar a nova obra de Deus e se apegam à obra do passado, Deus abandonou essas pessoas e realiza sua nova obra nas pessoas que aceitam essa nova obra. São pessoas que colaboram com sua nova obra e só assim seu gerenciamento poderá ser realizado. O gerenciamento de Deus está em constante progresso e a prática do homem está em constante elevação. Deus está constantemente operando e o homem está em constante carência, de modo que ambos atingem seu apogeu. Deus e o homem estão em total união. Essa é a expressão da realização da obra de Deus e o resultado final do gerenciamento integral de Deus. A cada estágio da obra de Deus correspondem exigências feitas ao homem. Os que estão dentro da corrente do Espírito Santo possuem a presença e a disciplina do Espírito Santo, e aqueles que não estão dentro da corrente do Espírito Santo estão sob o comando de Satanás e desprovidos de qualquer parte da obra do Espírito Santo. Os que estão na corrente do Espírito Santo são aqueles que aceitam a nova obra de Deus, aqueles que colaboram com a nova obra de Deus. Se os que estão dentro dessa corrente forem incapazes de colaborar e de colocar em prática a verdade requerida por Deus durante essa era, nesse caso, serão disciplinadas e, na pior das hipóteses, abandonadas pelo Espírito Santo.
Os que aceitam a nova obra do Espírito Santo viverão dentro da corrente do Espírito Santo. Receberão o cuidado e a proteção do Espírito Santo. Os que estão dispostos a colocar em prática a verdade são iluminados pelo Espírito Santo. E os que não estão dispostos a colocar em prática a verdade são disciplinados pelo Espírito Santo e podem até ser punidos. Independentemente do tipo de pessoa que são, se estiverem dentro da corrente do Espírito Santo, Deus assumirá a responsabilidade por todos que aceitam sua nova obra para o bem de seu nome. Os que glorificam seu nome e estão dispostos a colocar suas palavras em prática receberão suas bênçãos. Os que o desobedecerem e não colocarem suas palavras em prática receberão sua punição. As pessoas que estão na corrente do Espírito Santo são aquelas que aceitam a nova obra. E ao aceitarem a nova obra, devem colaborar devidamente com Deus e não agir como rebeldes que não cumprem seu dever. Essa é a única exigência que Deus faz ao homem. O mesmo não ocorre com as pessoas que não aceitam a nova obra. Estão fora da corrente do Espírito Santo e a disciplina e a reprovação do Espírito Santo não se aplicam a elas. Todos os dias, essas pessoas vivem na carne, vivem em sua mente e só agem de acordo com a doutrina produzida pela análise e pesquisa de seu próprio cérebro. Isso não é cumprir as exigências da nova obra do Espírito Santo e muito menos colaborar com Deus. Os que não aceitam a nova obra de Deus são privados da presença de Deus e, ademais, desprovidos das bênçãos e proteção de Deus. A maior parte de suas palavras e ações se prendem a exigências passadas da obra do Espírito Santo. São doutrina, não verdade. Tal doutrina e tais normas bastam para provar que a única coisa que os une é a religião. Não são os escolhidos ou os objetos da obra de Deus. A reunião deles só pode ser considerada um grande congresso religioso e não uma igreja. Esse é um fato inalterável. Eles não têm a nova obra do Espírito Santo. O que fazem se assemelha à religião. O que vivem parece ser pleno de religião. Eles não possuem a presença e a obra do Espírito Santo. Muito menos são dignos de receber a disciplina ou a iluminação do Espírito Santo. Essas pessoas são cadáveres inertes e vermes desprovidos de espiritualidade. Não têm conhecimento da rebeldia e oposição do homem. Não têm conhecimento de todos os malfeitos do homem, muito menos sabem tudo sobre a obra de Deus e a vontade atual de Deus. São pessoas ignorantes, reles, escória indigna do nome de crentes. Nada do que fazem tem relação com o gerenciamento de Deus, nem pode prejudicar os planos de Deus. Suas palavras e ações são repugnantes demais, patéticas demais e indignas de menção. Nada feito por aqueles que não estão dentro da corrente do Espírito Santo tem a ver com a nova obra do Espírito Santo. Consequentemente, não importa o que façam, estão desprovidos da disciplina do Espírito Santo e, além disso, desprovidos da iluminação do Espírito Santo. Pois são pessoas que não têm amor pela verdade e foram detestadas e rejeitadas pelo Espírito Santo. São chamadas de malfeitores porque andam na carne e fazem o que lhes agrada debaixo da tabuleta de Deus. Enquanto Deus opera, elas são deliberadamente hostis a Ele e correm na direção contrária a Ele. O fracasso do homem em colaborar com Deus é em si um ato de extrema rebeldia, para não falar da fuga deliberada dessas pessoas de Deus. Elas não receberão, então, a punição que merecem? À menção dos malfeitos dessas pessoas, alguns não conseguem deixar de amaldiçoá-las, enquanto Deus as ignora. Para o homem,
as ações delas parecem relacionadas ao nome de Deus, mas, na verdade, para Deus, eles não têm qualquer relação com o seu nome ou com seu testemunho. Não importa o que façam, não há relação com Deus. Não há relação com o seu nome e sua obra atual. Essas pessoas se humilham e manifestam Satanás. São malfeitores que estão se acumulando para o dia da ira. Hoje, apesar de seus atos, contanto que não obstruam o gerenciamento de Deus e não tenham nada a ver com a nova obra de Deus, tais pessoas não sofrerão a punição que merecem, pois o dia da ira ainda não chegou. As pessoas creem que há muita coisa com as quais Deus já devia ter lidado, e elas pensam que esses malfeitores deveriam ser submetidos à punição o quanto antes. Mas como a obra do gerenciamento de Deus ainda não chegou ao fim, e o dia da ira ainda não chegou, os ímpios seguem cometendo seus atos injustos. Alguns dizem que aqueles na religião estão desprovidos da presença ou obra do Espírito Santo, e que eles envergonham o nome de Deus. Então, por que Deus não os destrói em vez de continuar tolerando sua rebeldia? Essas pessoas que são a manifestação de Satanás e que expressam a carne são ignorantes e reles. São pessoas absurdas. Elas não contemplarão o advento da ira de Deus antes de compreenderem como Deus realiza sua obra entre os homens. Quando forem totalmente conquistados, esses malfeitores receberão a sua punição e nenhum deles poderá escapar do dia da ira. Agora não é o momento da punição do homem, mas sim de realizar a obra de conquista, a menos que haja aqueles que prejudiquem o gerenciamento de Deus. E nesse caso, eles serão punidos de acordo com a gravidade de seus atos. Durante o gerenciamento de Deus para a humanidade, todos que estão dentro da corrente do Espírito Santo têm relação com Deus. Aqueles que são detestados e rejeitados pelo Espírito Santo vivem sob a influência de Satanás, e o que colocam em prática não tem relação com Deus. Somente aqueles que aceitam a nova obra de Deus e colaboram com ele têm relação com Deus, pois a obra de Deus é dirigida apenas para aqueles que a aceitam, e não para todas as pessoas, quer aceitem ou não. A obra realizada por Deus tem sempre um objetivo e não é realizada por capricho. Aqueles que estão associados a Satanás não são aptos para dar testemunho de Deus, muito menos são aptos para colaborar com Deus. Cada estágio da obra do Espírito Santo exige simultaneamente o testemunho do homem. Cada estágio da obra é uma batalha entre Deus e Satanás. Satanás é o objeto da batalha, enquanto o homem é aquele que a obra tornará perfeito. Se a obra de Deus pode ou não frutificar, depende da maneira do testemunho que o homem dá de Deus. Esse testemunho é o que Deus exige daqueles que o seguem. É o testemunho feito diante de Satanás e também a prova dos efeitos de sua obra. O gerenciamento integral de Deus é dividido em 3 estágios e em cada estágio são feitas exigências apropriadas ao homem. Além disso, à medida que as eras passam e avançam, as exigências que Deus faz a toda a humanidade se tornam cada vez mais elevadas. Assim, passo a passo, a obra de gerenciamento de Deus se aproxima do clímax até que o homem complete o surgimento da palavra na carne. E assim, as exigências feitas ao homem se tornam ainda mais elevadas. E as exigências para que o homem dê seu testemunho se tornam ainda mais elevadas. Quanto mais o homem é capaz de verdadeiramente colaborar com Deus, mais ele glorifica Deus. A colaboração do homem é o testemunho que dele se exige, e o testemunho que ele dá é a prática do homem. E assim,
se a obra de Deus é ou não capaz de surtir o devido efeito, se há ou não testemunho verdadeiro, são questões inextricavelmente ligadas à colaboração e ao testemunho do homem. Quando a obra estiver terminada, isto é, quando o gerenciamento integral de Deus chegar ao fim, o dever do homem será prestar um testemunho mais elevado. E quando a obra de Deus chegar ao fim, a prática e a entrada do homem atingirão seu apogeu. No passado, exigia-se que o homem cumprisse a lei e os mandamentos, e que fosse paciente e humilde. Hoje, exige-se que o homem obedeça a todos os arranjos de Deus e tenha amor supremo a Deus e que, finalmente, siga amando a Deus em meio à provação. Esses 3 estágios são exigências de Deus ao homem, passo a passo, ao longo de todo o seu gerenciamento. Cada estágio da obra de Deus é mais denso do que o anterior, e em cada estágio as exigências feitas ao homem são mais densas do que as anteriores. E dessa maneira o gerenciamento integral de Deus pouco a pouco toma forma. É precisamente porque as exigências feitas ao homem são cada vez mais elevadas que o caráter do homem se aproxima cada vez mais dos padrões exigidos por Deus. E só então a humanidade toda começa a se afastar gradativamente da influência de Satanás até que, quando a obra de Deus estiver totalmente concluída, a humanidade inteira terá sido salva da influência de Satanás. Quando chegar essa época, a obra de Deus terá chegado ao fim. E a colaboração do homem com Deus para realizar mudanças em seu caráter não existirá mais. E a humanidade toda viverá à luz de Deus, e a partir de então não haverá rebeldia ou oposição a Deus. Deus também não fará mais exigências ao homem, e haverá uma colaboração mais harmoniosa entre o homem e Deus, que será a vida do homem e de Deus juntos. A vida que vem depois da conclusão definitiva do gerenciamento de Deus e depois que Deus tenha salvado o homem completamente das garras de Satanás. Aqueles que não conseguem seguir de perto os passos de Deus são incapazes de alcançar tal vida. Eles se rebaixarão à escuridão, onde vão chorar e ranger os dentes. São pessoas que creem em Deus, mas não o seguem, que creem em Deus, mas não obedecem a toda a sua obra. Se o homem crê em Deus, deve seguir de perto as pegadas de Deus, passo a passo. Deve seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Somente essas pessoas buscam o caminho verdadeiro. Somente elas conhecem a obra do Espírito Santo. As pessoas que obedecem servilmente a letras e doutrinas são aquelas que foram eliminadas pela obra do Espírito Santo. A cada nova era, Deus iniciará uma nova obra, e em cada era haverá um novo começo entre os homens. Se o homem simplesmente adere às novas verdades de que Jeová é Deus e Jesus é Cristo, que são verdades que se aplicam somente a uma única era, nunca conseguirá acompanhar a obra do Espírito Santo e será sempre incapaz de ganhar a obra do Espírito Santo. Seja como for que Deus realize sua obra, o homem o segue sem a menor hesitação e de perto. Desse modo, como pode o homem ser eliminado pelo Espírito Santo? Não importa o que Deus faça, contanto que o homem tenha certeza de que é a obra do Espírito Santo e colabore com a obra do Espírito Santo sem duvidar, e procure cumprir as exigências de Deus, como poderá ser punido? A obra de Deus nunca cessou, seus passos nunca pararam, e antes da conclusão de sua obra de gerenciamento, ele esteve sempre ocupado e nunca para. Mas o homem é diferente. Tendo ganhado apenas uma ínfima parcela da obra do Espírito Santo, ele a trata como se nunca mais mudará. Tendo adquirido um pouco de conhecimento,
ele não segue os passos da obra mais atual de Deus. Tendo visto apenas um pouco da obra de Deus, ele imediatamente determina que Deus é uma certa figura de madeira e crê que Deus permanecerá para sempre nessa forma que ele vê diante de si, que foi assim no passado e assim será para sempre. Tendo adquirido um conhecimento apenas superficial, o homem se sente tão orgulhoso que perde o autocontrole e começa a proclamar arbitrariamente um caráter e essência de Deus que simplesmente não existem. E tendo se apegado a um estágio da obra do Espírito Santo, seja quem for que proclame a nova obra de Deus, o homem não a aceita. Essas pessoas que não conseguem aceitar a nova obra do Espírito Santo são conservadoras demais e incapazes de aceitar coisas novas. Tais pessoas creem em Deus, mas também rejeitam Deus. O homem acha que os israelitas estavam errados por crer somente em Jeová e não crer em Jesus. Mas a maioria das pessoas desempenha um papel no qual creem somente em Jeová e rejeitam Jesus. E anseiam pelo retorno do Messias, mas se opõem ao Messias que se chama Jesus. Assim, não é por menos que as pessoas ainda vivam sob o império de Satanás, depois de aceitarem uma etapa da obra do Espírito Santo e ainda não tenham recebido as bênçãos de Deus. Não é isso o resultado da rebeldia do homem? Cristãos em todo o mundo que não acompanharam a nova obra dos dias atuais se apegam à crença de que são afortunados, de que Deus realizará cada um de seus desejos. No entanto, não sabem dizer com certeza por que Deus os levará para o terceiro céu, nem sabem ao certo como Jesus virá recolhê-los montado numa nuvem branca, muito menos sabem dizer com absoluta certeza se Jesus realmente chegará em uma nuvem branca no dia em que imaginam. Estão todos ansiosos e perdidos. Nem ao menos sabem se Deus levará cada um deles, os pequenos e variados punhados de pessoas que vêm de todas as denominações. A obra que Deus realiza hoje, a era atual, a vontade de Deus. Eles não têm compreensão alguma disso e nada podem fazer além de contar a passagem dos dias nos dedos. Somente aqueles que seguem as pegadas do Cordeiro até o fim podem ganhar a bênção final, ao passo que as pessoas espertas, que são incapazes de seguir até o fim e ainda assim creem que conquistarão tudo, são incapazes de testemunhar a aparição de Deus. Acreditam que são as pessoas mais espertas do mundo e interrompem o desenvolvimento constante da obra de Deus sem razão alguma, e parecem ter certeza absoluta que Deus as levará para o céu. Elas que têm a máxima lealdade a Deus, seguem Deus e obedecem às palavras de Deus. Embora tenham máxima lealdade às palavras ditas por Deus, ainda assim suas palavras e ações parecem repugnantes, pois elas se opõem à obra do Espírito Santo, são desonestas e cometem o mal. Aqueles que não seguem até o fim, que não acompanham a obra do Espírito Santo e se apegam à obra antiga, não só fracassaram em sua lealdade a Deus, como, pelo contrário, se tornaram aqueles que se opõem a Deus, aqueles que são rejeitados pela nova era e que serão punidos. Há outros mais lamentáveis do que eles? Muitos até creem que todos que rejeitam a lei antiga e aceitam a nova obra não têm consciência. Essas pessoas, que falam apenas de consciência e não conhecem a obra do Espírito Santo, no fim das contas, terão suas perspectivas interrompidas por suas próprias consciências. A obra de Deus não obedece a doutrinas, e embora a obra seja sua, mesmo assim Deus não se apega a ela. O que deve ser negado é negado,
O que deve ser eliminado é eliminado. No entanto, o homem assume uma posição de inimizade com Deus ao se apegar a apenas uma pequena parte da obra de gerenciamento de Deus. Isso não mostra o absurdo do homem? Não mostra a ignorância do homem? Quanto mais são tímidas e excessivamente cautelosas forem as pessoas por medo de não receber as bênçãos de Deus, mais incapazes são de ganhar bênçãos maiores e de receber a bênção final. Aqueles que obedecem servilmente à lei demonstram a máxima lealdade à lei, e quanto mais demonstram tal lealdade à lei, mais se tornam rebeldes que se opõem a Deus. Pois a era atual é a era do reino, e não a era da lei. E a obra de hoje não pode ser comparada à obra do passado, e a obra do passado não pode ser comparada à obra de hoje. A obra de Deus mudou, e a prática do homem também. Não consiste mais em se apegar à lei ou suportar a cruz. Assim, a lealdade à lei e à cruz não conquistará a aprovação de Deus. O homem será plenamente tornado completo na era do reino. Após a obra de conquista, o homem será submetido a refinamento e provação. Aqueles capazes de superar e ser testemunhas durante essa provação são os que serão feitos completos no final. Eles são os vitoriosos. Durante essa provação, requer-se do homem que aceite esse refinamento, que é a última etapa da obra de Deus. É a última vez em que o homem será refinado antes da conclusão da obra de gerenciamento integral de Deus, e todos aqueles que seguem Deus devem aceitar esse teste final, esse último refinamento. Os que estão cercados pela tribulação estão desprovidos da obra do Espírito Santo e da orientação de Deus. Mas aqueles que foram verdadeiramente conquistados e que buscam verdadeiramente a Deus no final das contas resistirão firmemente. Esses possuem humanidade e amam verdadeiramente a Deus. Não importa o que Deus faça, esses vitoriosos não serão privados das visões e colocarão a verdade em prática sem fracassar em seu testemunho. Ao final, emergirão da grande tribulação. Embora os que pescam em águas turvas possam ainda tirar proveito hoje, ninguém poderá escapar da tribulação final e ninguém poderá escapar do teste final. Para os vencedores, tal tribulação representa o grande refinamento. Mas para os que pescam em águas turvas, representa a obra de eliminação total. Não importa como são provados, a fidelidade dos que têm Deus no coração permanece imutável. Mas aqueles que não têm Deus no coração, quando a obra de Deus não é vantajosa para sua carne, mudam sua visão de Deus e até se afastam de Deus. Assim são os que não resistirão firmemente no final, que buscam somente as bênçãos de Deus e não têm desejo de se depender por Deus e se dedicar a Ele. Essas pessoas torpes serão expulsas quando a obra de Deus chegar ao fim e são indignas de qualquer compaixão. Os que não têm humanidade são incapazes de amar verdadeiramente a Deus. Quando o ambiente é protegido e seguro ou lucrativo, eles são totalmente obedientes a Deus. Mas quando o que desejam é ameaçado ou definitivamente recusado, eles imediatamente se revoltam. Podem de um dia para o outro se transformar de pessoas sorridentes e de bom coração em assassinos repulsivos e ferozes, que subitamente tratam o benfeitor de ontem como um inimigo mortal, sem mais nem menos. Se esses demônios não forem expulsos, demônios que matariam em um piscar de olhos, não serão eles fonte de ainda mais sofrimento? A obra de salvar o homem não é alcançada com a conclusão da obra de conquista.
Embora a obra de conquista tenha chegado ao fim, a obra de purificação do homem ainda não. Tal obra só será concluída quando o homem estiver totalmente purificado, quando os que se submetem verdadeiramente a Deus tiverem sido tornados completos, e os dissimulados que não têm Deus no coração tiverem sido expurgados. Os que não satisfizerem a Deus no estágio final de sua obra serão completamente eliminados. E os que são eliminados pertencem ao diabo. Como são incapazes de satisfazer a Deus, rebelam-se contra Deus. E mesmo que essas pessoas sigam Deus hoje, isso não prova que permanecerão no final. Nas palavras, aquele que seguir Deus até o fim receberá a salvação, o significado de seguir é perseverar em meio à tribulação. Hoje, muitos acreditam que seguir Deus é fácil, mas quando a obra de Deus estiver perto do fim, você saberá o verdadeiro significado de seguir. Só porque você ainda é capaz de seguir Deus hoje, depois de ser conquistado, não significa que você seja um daqueles que serão aperfeiçoados. Os que são incapazes de suportar as provações, que são incapazes de serem vitoriosos em meio à tribulação, no fim serão incapazes de perseverar e, assim, serão incapazes de seguir Deus até o fim. Os que realmente seguem Deus são capazes de suportar o teste de sua obra, enquanto os que não seguem Deus verdadeiramente são incapazes de suportar qualquer provação de Deus. Cedo ou tarde, eles serão expulsos, enquanto os vitoriosos permanecerão no reino. Se o homem realmente busca Deus ou não é determinado pelo teste de sua obra, isto é, pelas provações de Deus, e não tem nada a ver com a decisão do próprio homem. Deus não rejeita uma pessoa por capricho. Tudo o que ele realiza é para convencer o homem completamente. Ele não realiza nada que seja invisível ao homem ou qualquer obra que não possa convencer o homem. Se a crença do homem é verdadeira ou não, é algo comprovado pelos fatos e não pode ser decidido pelo homem. Não resta dúvida de que o trigo não pode ser transformado em joio e o joio não pode ser transformado em trigo. Os que verdadeiramente amam a Deus permanecerão no reino ao final, e Deus não maltratará ninguém que realmente o ama. Com base em suas diferentes funções e testemunhos, os vitoriosos no reino servirão como sacerdotes ou seguidores, e todos os que forem vitoriosos em meio à tribulação se tornarão o corpo sacerdotal no reino. O corpo sacerdotal será formado quando a obra do Evangelho por todo o universo chegar ao fim. Quando chegar esse momento, a obrigação do homem será desempenhar seu dever no reino de Deus e conviver com Deus no reino. No corpo sacerdotal haverá sumos sacerdotes e sacerdotes, e os demais serão os filhos e o povo de Deus. Tudo isso será determinado pelo testemunho que derem de Deus durante a tribulação. Não são títulos conferidos por capricho. Quando o status do homem estiver estabelecido, a obra de Deus cessará, pois todos serão classificados de acordo com seu tipo e retornarão à sua posição original. E essa é a marca da realização da obra de Deus. Esse é o resultado final da obra de Deus e da prática do homem, e é a cristalização das visões da obra de Deus e da colaboração do homem. No final, o homem encontrará repouso no reino de Deus e Deus também retornará à sua morada para descansar. Esse é o resultado final de 6.000 anos de colaboração entre Deus e o homem.